E aí galera, tudo bem? Então vamos continuar com a resolução da prova de Física da URGS de 2014. Questão 3. Na figura abaixo, blocos idênticos estão suspensos por cordas idênticas em três situações distintas, 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que apresenta situações na ordem crescente de probabilidade de rompimento das cordas. O sinal de igualdade abaixo indica situações com a mesma probabilidade de rompimento. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que influencia no rompimento das cordas? Ou seja, o que faz uma corda romper ou não? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? É quando eu pego o corpo em questão, onde estão atuando as forças que eu quero saber, e ponho ele num diagrama junto com as suas forças. Tá uma coisa bem lógica. Então aqui está um bloco qualquer, aqui desses três. Lembre-se que pelo enunciado os blocos são idênticos, ou seja, eles têm a mesma massa e mesmas dimensões. Então, se eu desenho um diagrama de corpo livre para um, eu estaria automaticamente desenhando um diagrama de corpo livre para os três. Se eu fizesse o quê? Exatamente o que eu fiz aqui. Eu deixei um ângulo a chapéu, ou seja, eu deixei subentendido que eu posso dar qualquer valor para esse ângulo a chapéu e depois, só lá no final da resolução, eu dou valores claros para ele para saber aqui a ordem crescente de probabilidade de rompimento das cordas. Então, quais são as forças que estão atuando nesse bloco aqui? Primeiro, que eu esqueci, aqui é um eixo de coordenadas que eu estipulei, ok? É o eixo de coordenadas mais utilizado, YX, que a gente vai precisar depois para calcular as reações. Então eu tenho aqui três forças, corretos? O que seriam essas duas forças? Seriam as próprias forças da corda, vou chamá-las de F. As duas são iguais, porque sempre as duas têm o mesmo ângulo em relação a um eixo horizontal X que eu defini. E aqui embaixo é a própria força-peso, que a gente não pode esquecer, que é ela que influencia o rompimento da corda, correto? Ok? Então eu tenho essas três forças. Então, antes da gente começar a resolver, fazer os equilíbrios estáticos, vamos revisar aqui um conceito que é a decomposição de vetores. Ou seja, como é que eu faço para representar um vetor, lembrando aqui o meu eixo cartesiano que eu defini. Eu tenho um vetor assim que ele está orientado com um ângulo a chapéu de defasagem do ângulo x, ou seria um outro ângulo aqui, ele me deu em x, então vou botar em x. Como é que eu represento ele, as suas componentes em x e em y? Ok? Por que eu posso fazer isso? Vamos entender por que eu posso pegar um vetor que está aqui com um ângulo de defasagem e colocá-lo para um eixo de coordenadas x e y. Justamente pelaquela regra do paralelograma que a gente aprendeu na aula passada. Ou seja, se eu pegasse essas duas forças aqui, Fx, Fy e Fx, e somasse elas, daria exatamente a força F. Ou seja, o que eu estou fazendo na verdade é regredir para um estado anterior. Ok? Eu sempre posso fazer isso com qualquer força. Então, tendo isso aqui, o que eu faria é pegar essa força em Y, esse comprimento aqui, e transferir esse comprimento aqui. Deixa eu pegar uma cor que não estou usando. Esse comprimento aqui para cá onde está pontilhado. Certo? Quando eu faço isso, eu estou automaticamente criando um triângulo retângulo onde esse ângulo aqui entre esses dois comprimentos é o próprio ângulo a chapéu. Então, o que vai ser o valor desse comprimento aqui? É a própria força F. Correto? O que vai ser esse comprimento aqui? Na vertical, vai ser o próprio Fy. E o que vai ser esse comprimento aqui de baixo?
vai ser o próprio fx. Vai ser sempre assim que vocês vão fazer decomposição de vetores para um sistema de coordenadas do eixo cartesiano que seja nesse formato aqui. Ok? Vai ser bem simples, sempre vai dar um triângulo retângulo. Para outros casos, para casos mais complicados, não pode não dar um triângulo retângulo, vocês vão ter que fazer uma lei dos cossenos lá, mas nada muito complicado, é só relembrar. Então, tendo isso, eu quero representar fx e fy de acordo com f, em relação a f. Ok? Então, eu faço uso das propriedades trigonométricas. Você tem que lembrar as propriedades trigonométricas. Quais são elas? Aqui as duas principais que a gente vai usar é o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, e o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Vocês têm que lembrar disso. Então, fazendo aqui as propriedades trigonométricas, aqui no caso o cateto oposto vai ser fy, a hipotenusa vai ser sempre f, no cosseno a cateto adjacente vai ser fx, a hipotenusa vai ser f. A gente chega nisso aqui, que fx é f cosseno a chapéu e fy é f vezes seno de a chapéu. Ok? Vamos pegar esse resultado. Se a gente voltar para cá e se a gente decompor essas duas forças naquelas lá que a gente definiu, a fx e a fy, eu vou só fazer de uma aqui, para a gente ter uma base. Ok? Se a gente fizer isso e fizer aqui com a outra também, a gente vai poder usar as equações de equilíbrio. Lembre-se que as equações de equilíbrio dizem que as resultantes em x e em y de um sistema tem que ser igual a zero. Ou seja, vamos considerar esse problema como um problema estático e vamos usar as equações de equilíbrio para determinar o quanto de cada força em cada corda suporta do peso do bloco. Ok? Que é o que a gente precisa saber. Então, se a gente fizer aqui as equações de equilíbrio em as resultantes em x, a gente vai notar que a fx para cá, fx de uma corda, menos a força em x da outra corda vai ter que dar igual a zero. Como as duas são iguais, isso é zero, ou seja, não tem resultante em x. Por quê? Porque o sentido dessa força em x é contrária a dessa aqui, ok? Até se a gente fizesse a regra do paralelogramo e somasse essas duas forças das cordas, a gente notaria que daria uma força assim, ok? Apenas na vertical, na orientação de y, certo? Então, a resultante em y vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a força em y menos o peso, porque ele tem sentido contrário. Correto? Então, ajeitando isso aqui, a força em y é igual ao peso dividido por 2. Ok? Como o peso dividido por 2 vai ser sempre a mesma coisa, vamos chamar isso aqui como uma constante C. Ok? Tanto faz. O valor C, que seria P sobre 2, tanto faz, só para a gente visualizar um pouquinho melhor, ok? Então, FY, lembre-se lá, que FY é F vezes o seno de A chapéu, que é igual àquele C ali que a gente definiu sendo P sobre 2. Então, F, que vai ser a força que está atuando sobre cada corda, vai ser sempre C dividido sobre o seno de A chapéu. Ou seja, o peso sobre 2, que é C, eu não tenho como mudar, vai ser sempre o mesmo valor. A força que atua na corda, ela depende, sim, do seno do ângulo a qual ela está colocada, ok? Então, já que é C ou seja, dividido, a gente tem que lembrar que quanto maior
for o seno, ou seja, se eu aumento o seno de A chapéu, eu diminuo a força. Certo? Bem simples. Então o que a gente tem que lembrar é quais são os valores desses senos aqui. Do seno de 30, do seno de 60 e do seno de 90. Então vamos colocar aqui do lado. Que o seno de 30, espaço, seno de 60 e seno de 90. Ok? O seno de 30, lembre-se que é 1/2. O seno de 60 é raiz de 2 sobre 2. Eu vou representar a raiz de 2 como um V minúsculo. Ok? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é a raiz de 2. E o seno de 90 é 1. Então, quem é maior aqui? O seno de 90 é maior que raiz de 2. Opa! É maior que raiz de 2 sobre 2, que raiz de 2 sobre 2 é maior do que 1/2. Ok? Vocês podem... 1/2 é praticamente 0,5. Raiz de 2 é 1,4. Dividido por 2 dá mais ou menos 0,7. Que é... Então fica nessa ordem aqui. O seno de 30, então, é menor que o seno de 60, que é menor que o seno de 90. Então, em relação à força F. A força F com 30 graus de defasagem, que nem acontece ali. Daí, de novo, a força F com 60 graus de defasagem e a força F, que seria a força da corda, com 90 graus de defasagem. Quanto maior o seno, menor é a força. Então, o que acontece é só eu inverter isso aqui. Então, a força em 30 é maior que a força em 60, que é maior que a força em 90. Ok? Então, onde está a maior força na corda? Está aqui. A maior força na corda está aqui. E a menor força na corda, o amarelinho, está aqui, e aqui seria o valor intermediário. Ok? A gente nem precisa ver valores aqui. Então, na ordem crescente, ou seja, de probabilidade de rompimento, o que ele quer é da menor força atuando na corda até a maior força atuando na corda. Então, começa em 3 e termina em 1. Ok? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixem tudo nos comentários. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, ajudem aí o canal a crescer. Eu estou demorando um pouquinho para enviar as videoaulas, mas eu pretendo agora tacar mais, conseguir enviar até uns 2 vídeos por dia, talvez mais. Vamos vendo. Pretendo até a URGS pelo menos conseguir terminar essa playlist, ok? Valeu então, falou galera!